Morte de Pilatos. Pilatos, que condenou Jesus, é condenado à morte. Tibério César, imperador dos romanos, encontrando-se acometido de uma grave doença e tendo se inteirado de que em Jerusalém havia um médico chamado Jesus, o qual curava todas as doenças somente com a sua palavra, ignorando que os judeus e Pilatos lhe haviam dado a morte, expediu a seguinte ordem a Volosiano, alguém muito chegado a ele: vai o mais cedo possível até o outro lado do mar e diz a Pilatos, meu servidor e amigo, que me envie este médico para que me restitua o estado de saúde no qual me encontrava antes. E Volosiano, ouvindo a ordem do imperador, partiu no mesmo instante e chegou até Pilatos, de acordo com a ordem recebida. E contou ao mencionado Pilatos o que havia sido encarregado por Tibério César, dizendo: Tibério César, imperador dos romanos, teu senhor, ao tomar conhecimento de que se encontra nesta cidade um médico capaz de curar todas as doenças somente com a sua palavra, roga-te encarecidamente que o envies para que o cure de seu mal. Quando Pilatos ouviu isto, ficou muito atemorizado, descobrindo que o havia feito matar por inveja. Então, assim respondeu Pilatos ao citado mensageiro: aquele homem era um malfeitor e levava todo o povo atrás de si. Motivo pelo qual, depois de promover um conselho entre os sábios da cidade, mandei que fosse crucificado. Quando o mensageiro em questão voltava para sua casa, encontrou-se com uma certa mulher chamada Verônica, que havia conhecido Jesus, e disse-lhe: ó mulher, havia um certo médico residente nesta cidade, que somente com a sua palavra curava os doentes, porque os judeus o mataram. Mas ela começou a chorar, dizendo: ai de mim! O Senhor, era o meu Deus e meu Senhor, a quem Pilatos por inveja entregou, condenou e mandou crucificar. Então ele, embargado por uma dor profunda, disse: sinto enormemente, porque não vou poder cumprir a missão que meu Senhor me confiou. Verônica disse-lhe: quando meu Senhor ia pregar, eu me sentia mal, já que ficava privada da sua presença, então quis que me fizessem um retrato para que, enquanto eu não pudesse desfrutar sua companhia, pudesse ao menos consolar-me com a figura da sua imagem. E estando eu a caminho para levar o lenço ao pintor para que o desenhasse, meu Senhor veio ao meu encontro e perguntou-me onde ia. Quando manifestei-lhe meu propósito, pediu-me o lenço e me devolveu com a imagem de seu venerável rosto. Portanto, se teu Senhor olhar sua imagem com devoção, ver-se-á imediatamente agraciado com o benefício da cura. Então ele disse-lhe: um tal retrato pode ser adquirido com ouro ou com prata. Ela respondeu: não, tão somente com um impiedoso afeto de devoção. Irei contigo e levarei a imagem para que César a veja, depois voltarei. Então, veio Volosiano a Roma em companhia de Verônica e disse ao imperador Tibério: aquele Jesus, a quem tu já há algum tempo vens desejando ver, foi entregue por Pilatos e pelos judeus a uma morte injusta e por inveja foi pregado no patíbulo da cruz. Porém veio em minha companhia certa senhora que traz consigo um retrato do próprio Jesus. Se tu olhares com devoção, obterás de imediato o benefício da tua cura. Então César fez com que o caminho fosse atapetado com panos de seda e ordenou que a imagem lhe fosse apresentada. E no instante em que a olhou, recobrou sua antiga saúde. Em consequência, Pôncio Pilatos foi detido por ordem de César e trazido a Roma. Quando o imperador tomou conhecimento da sua chegada, sentiu-se dominado por uma enorme fúria contra ele e ordenou que o levassem à sua presença. Deve-se esclarecer que Pilatos havia trazido consigo a túnica de Jesus, feita de uma só peça, dádiva que levou à presença do imperador. Assim que o viu, o imperador sentiu-se destituído de toda a sua ira, levantou-se imediatamente diante dele e não ousou dizer uma única palavra dura. E assim, ele, que na sua ausência parecia tão feroz e terrível, agora, na sua presença, estava até certo ponto manso. Mas, assim que o despediu, começou a exaltar-se terrivelmente contra ele, chamando-se a si mesmo, aos gritos, de miserável por não lhe haver manifestado a indignação de seu peito. E no mesmo instante fez com que o chamassem novamente,
jurando e declarando que era o filho da morte e que não era lícito que ele vivesse sobre a terra. Porém, quando o viu de novo, saudou-o imediatamente e sentiu-se destituído de novo de toda a ferocidade de sua alma. Todos, até ele próprio, estavam admirados com o fato de ele encolerizar-se na ausência de Pilatos, enquanto que na sua presença não era capaz de dizer sequer uma palavra áspera. Finalmente, por inspiração divina, ou talvez por conselho de algum cristão, mandou que o despojassem daquela túnica. No mesmo instante recobrou sua antiga ferocidade de alma contra ele. Grandemente admirado com esse fato, o imperador ficou sabendo que aquela túnica havia pertencido a Jesus. Então ordenou que atirassem Pilatos na cadeia, enquanto o conselho de sábios deliberava o que deveria ser feito com ele. Poucos dias depois ditou-se a sentença contra Pilatos para que fosse levado a uma morte extremamente infamante. Quando isto chegou aos ouvidos de Pilatos, ele próprio suicidou-se com uma faca, e com esta morte pôs fim à sua vida. Ao tomar conhecimento do ocorrido, César disse: na verdade morreu ignominiosamente, já que sua própria mão não o perdoou. Então amarraram-no a uma enorme pedra e o atiraram nas profundezas do Tibre. Aconteceu, porém, que alguns espíritos imundos e malignos, aproveitando-se daquele corpo nas suas próprias condições, moviam-se nas águas e atraíam para elas raios e tempestades, trovões e granizo, até o ponto de todos assustarem-se e sentirem um grande temor. Por causa disto os romanos tiraram-no do rio Tibre e levaram-no ao som de galhofas até Viena e o arremessaram nas profundezas do Ródano, já que Viena significa caminho para Geena inferno, por ser naquele tempo um lugar maldito. Mas também ali os espíritos maus apareceram, fazendo as mesmas coisas. Então a população, não suportando uma invasão tão grande de demônios, atirou para longe aquele maldito fardo e diligenciou para que recebesse sepultura no território de Lausanne. Os habitantes desta região, sentindo-se excessivamente conturbados pelas invasões, atiraram-no por sua vez longe deles, num poço rodeado de montanhas, lugar que, se demos crédito ao que algumas pessoas contam, dizem que ainda é agitado por algumas maquinações diabólicas. Fim.